Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula, nós veremos exercícios do Enem e vestibulares. Esses exercícios fazem parte da aula sobre diferentes tipos de termômetros e dilatação, que é a aula 12, que compõe o estudo de vocês do curso de extensão, certo? Então, eu sou o professor Marcelo, e dando sequência ao material que o professor Xavier apontou em aula, nós vamos fazer 4 exercícios aqui de universidades, no caso, ou colégios de aplicações bem específicos, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima deles então, tá bom? Lembre-se que qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês sempre podem mandar nos comentários, qualquer pergunta que tiverem, ou direto no Moodle, como vocês já fazem. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, questão 1 da SPECx, 2013. Um termômetro digital, localizado em uma praça na Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Aí vem as opções. A, menos 5, B, menos 10, C, menos 12, e D, menos 27 e E, menos 39. Todos em graus Celsius, porque é a questão que quer, né? Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer... pegar o que a gente sabe já de equação, digamos assim, né, que seria a temperatura em graus Celsius dividido por 5, seria o equivalente a temperaturas em grau Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. A gente já viu na aula passada, né, com o professor Xavier, essa equação. Então, nós já temos aqui a equação para transformar Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Então, tendo em mente essa equação, nós podemos, nesse caso, substituir os valores que nós temos ali. O que vai ficar? Como nós não temos o grau Celsius que a gente quer, mantém-se dividido por 5, igualando, nós vamos substituir a temperatura em Fahrenheit por 10,4. 10,4 menos 32 sobre 9. Fazendo uma aritmética básica, 10,4 menos 32, 21,6, certo? Como nós temos o lado esquerdo da equação, onde a temperatura em graus Celsius está dividido por 5, nós podemos multiplicar toda a equação por 5. Ora, multiplicando a temperatura em graus Celsius por 5, dividida por 5 vezes 5, nós eliminamos a parte de baixo da equação, certo? Então, nós temos aqui somente a temperatura em graus Celsius, só o TC ali. Igual ao outro lado multiplicado por 5. Vamos lá, menos 21,6, que foi o nosso residual, né? Vezes 5. Tudo isso dividido por 9. Com isso, nós vamos ter que menos 21,6 vezes 5 vai dar menos 108 dividido por 9 ainda, certo? Fazendo essa conta, nós vamos chegar que a temperatura em graus Celsius é menos 12, que vai ser a letra C, conforme está grifado ali em amarelinho. Vejam, é uma questão bem simples e, em geral, as questões de termologia vão ser simples mesmo. Elas vão nesse caso, quando elas não são conceituais, elas vão ser mais a aplicação das transformações das escalas termométricas. Então, se ficarem com alguma dúvida em relação a essa, por favor, avisem nos comentários, porque as outras vão ser um pouquinho mais trabalhosinhas também, tá bom? Vamos para a questão número 2 agora, que vem de Aprendiz de Marinheiro 2018. Aprendiz de Marinheiro é uma escola naval do Brasil, uma escola da Marinha, certo? Vamos lá então. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingindo o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar os valores. Então, ali tem as respostas A, B, C, D e E. 218 kelvins e 113 Fahrenheit, 318 Kelvin e 113 Fahrenheit, 318 Kelvin. Bom, conforme está aqui escrito as 5 respostas, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar e pode fazer de uma maneira bem simples, certo? Se nós temos o grau Celsius, se nós queremos Kelvin, a equação que nos mostra isso é a temperatura em Kelvin vai ser equivalente à temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, a gente já sabe que a temperatura em graus Celsius é 45. 45 mais 273, 318 Kelvin. Só com isso... e sempre lembrem, Kelvin se remete com Kelvin, com K. Nós não dizemos graus Kelvin, certo? Graus é apenas para Fahrenheit e Celsius. Bom, nós já podemos chegar à conclusão aqui que a resposta vai ficar entre a letra B e C, porque é ali onde a gente tem 318 Kelvin, certo? Bom, dando sequência para isso...
Agora a gente vai fazer análise para descobrir quantos Fahrenheit é. Vamos aproveitar que a gente já tem a ideia da equação que nós utilizamos tanto na aula do professor Xavier como no exercício passado. A temperatura em graus Celsius dividido por 5 vai ser o equivalente, vai ser igual, no caso, a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A gente sabe que a temperatura em graus Celsius é 45, que foi informado de equilíbrio. Dividido por 5 vai dar 9. A temperatura em grau Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Logo, a gente pode fazer uma multiplicação invertida, onde a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32, vai ser igual a 9 vezes 9, que é o 9 que estava aqui embaixo, do lado do Fahrenheit, vezes o 9 que resultou da divisão do outro lado. Isso vai dar 81, 9 vezes 9 é 81, e aí o correto seria dizer, como nós já vimos em exercícios de outras aulas, quando nós temos uma equação, a gente aplica a mesma coisa dos dois lados, certo? Então vamos lá. Nós temos temperatura em Fahrenheit menos 32, igual a 9 vezes 9, que é 81, certo? Então tá, nós temos o 81. A gente vai somar 32 dos dois lados. Quando a gente somar 32 do lado que está escrito, que tem a temperatura em Fahrenheit menos 32 mais 32, vai dar 0. Logo, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 81 mais 32, certo? Disso vai resultar que a temperatura em grau Fahrenheit vai ser 113 graus Fahrenheit e a resposta correta vai ser a letra B, que compõe os 318 Kelvin e 113 graus Fahrenheit. Questão 3. Essa é da Universidade de Mackenzie, de 2017. Uma escala termométrica A. Vejamos agora, nós não estamos mais informando nada, tá? Esqueçam as escalas definidas como vocês tinham visto. Agora nós estamos falando de uma escala termométrica A. Adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A, que é o grau da termométrica A, e para a temperatura de fusão do gelo, a pressão normal de 20 graus A. Outra escala termométrica B aponta para a temperatura de água em ebulição a pressão normal 90 graus B e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. Ou seja, A e B são duas escalas, certo? São duas escalas termométricas, certo? A gente não vai mais estar lidando aqui agora necessariamente com a temperatura, a gente vai estar lidando com o intervalo de temperatura, com as definições de fusão e ebulição. Nós temos a resposta em forma de expressão, ou seja, nós estamos procurando uma expressão que vai definir essa temperatura de B, certo? Vamos lá. A expressão que relaciona a temperatura das escalas A de θA e B de θB é... Aí nós temos a resposta. Só para simplificar aqui, ó, o que nós temos? θB é igual a 2,6 vezes θA menos 42. A letra B vai ser θB igual a 2,6 vezes θA menos 22. A letra C, θB igual a 1,6 vezes θA menos 22. A letra D só vai mudar que vai ser mais 22. E a letra E vai mudar que vai ser mais 42 no fim. Então vamos lá para a questão, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso aqui seria o ideal, viu? É fazer um gráfico. Coloquem as duas escalas, conforme a parte está desenhada em azul aqui, certo? Uma com a temperatura de fusão em gelo com menos 20 graus A e a ebulição 70 A. A mesma coisa do outro lado, 10 graus B e 90 graus B. A gente faz o que aqui? A gente vai ter que fazer uma relação. Nós temos aqui apontando a relação entre as duas, onde existe uma temperatura em A, que é relativa à temperatura em B, certo? E nós também temos, conforme informado pela questão ali, certo? Puxando dessa diferença, que veja só, o que nós vamos percebermos agora os intervalos que se deram. Não vai mais ser exclusivamente os valores. Se a gente sabe que de 70 para 20, conforme está ilustrado aqui na figura, 70 menos 20 vai ser 50, certo? Ou seja, essa escala tem 50 graus de diferença de uma temperatura para outra. Enquanto na outra nós temos 90 menos 10, 80. Então já existe uma diferença entre as duas escalas. Senão, seria simplesmente uma multiplicação invertida, digamos assim, dos valores, mas não é o caso. Em relação às temperaturas equivalentes, nós também vamos ter essa diferença. Só que ali não pode ser usado valores, né? Específico, vai ter que ser usado a parte algébrica. Então o θA menos 20 e o θB menos 10. Bom,
Montado esse gráfico, que se vocês começam a desenhar ele, vocês vão perceber que ele é efetivamente deduzível, nós podemos correlacioná-lo de maneira mais tranquila. Relacionando, certo? Nós vamos ter o quê? Nós só vamos comparar os dois intervalos, certo? Nós vamos ter que o intervalo da temperatura da escala termométrica A, certo? Que nós apontamos de um lado, e a equivalência desse mesmo lado de intervalo. Ou seja, olha, observe na equação que foi colocada ali embaixo, como é que ele vai se situar. O θA menos 20, que é o que a gente avaliou para essa escala, como a distância entre a temperatura de fusão do gelo, certo? Até a temperatura que a gente está procurando, da equivalência entre elas, sobre toda a extensão da escala. A gente viu isso na aula com o professor Xavier também, né? Quando a gente faz essas relativizações. Ao outro lado, a mesma situação. O θB menos 10 sobre 90 menos 10. Bom, aqui embaixo eu já coloquei a subtração simples, né? De 70 menos 20, até falei para vocês antes, né? E 90 menos 10, que vai dar 80. Chegando até aqui, vira uma questão mais aritmética mesmo, né? Da gente multiplicar invertido, por exemplo. Multiplicando invertido e mantendo os tetas ali com os seus valores de subtração ao lado, né? A gente vai ter que 80, certo? Dividido por 50. Não sei se vocês entenderam. Vamos de novo aqui nessa parte para ficar mais claro. É importante entender, né? Vejamos o seguinte. θA menos 20, entre parênteses, conforme está aqui embaixo, multiplica 80. Do outro lado, θB menos 10, que vai estar multiplicando 50. Quando a gente pega esses dois valores para colocar eles em evidência, por exemplo, nós vamos ter o quê? Se a gente pegar só o 80, por exemplo, e passar para o outro lado esquerdo, digamos assim, nós vamos ter o 80 multiplicando o θA menos 20 sobre 50. Disso, a gente pode dividir somente o 80, conforme está ali, pelo 50, que vai dar 1,6. Entendam? Então, tipo, a gente não precisa trabalhar toda a equação, que é o que a gente faz aqui. A gente isola o θB menos 10. Isso, de verdade, é uma dica bem sucinta. Mas se vocês analisarem nas próprias respostas, isso já é possível aritmeticamente se perceber. Lá na resposta, nós temos que o θB está exposto ali. Tá? Ou seja, a expressão vai ser em função do θA. Ou seja, o θA vai ter que continuar ali. O isolado sozinho vai ficar o θB. Então, continuando aqui, nós vamos ter que o θB, isolando daí no caso a equação, né, vai ficar 1,6 vezes θA menos 32 mais 10. Operação simples, menos 32 mais 10, menos 22. Logo, θB vai ser igual a 1,6 vezes θA menos 22, que é a letra B. Essa questão ela é um pouquinho mais xaropinha, justamente por perceber essas relações que se fazem entre as duas escalas. Mas, de novo, vou salientar, coloquem as dúvidas no fórum, coloquem as dúvidas no YouTube, que a gente vai responder, certo? Inclusive, a gente pode pegar essas mesmas questões que a gente exibe aqui, esses equacionamentos, e colocar de maneira mais pausadamente lá ainda cada uma das partes. Ou, inclusive, até mesmo exemplificar em formato de uma aula, exemplificando somente uma equação, se ficar muito confuso, tá? Aqui a gente coloca de uma maneira mais simples, porque em geral ela é uma construção simples assim, né? O mais difícil é elaborar aquela primeira visão da escala em si, tá bom? Ficando com dúvida, não esqueça de apontar lá. Agora, para finalizar, a questão 4. Essa sim vai dar um pouco mais de trabalho mesmo, tá? Então, muita atenção. É uma questão da PUC de São Paulo de 2018. Uma determinada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade de 10 litros, sob a pressão de 3,5 atm e a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Lembrem, vocês já viram essas informações de pressão atmosférica, né? Então, tá tudo dentro do que vocês já conhecem. Após sofrer uma transformação isocórica, sua pressão aumenta para 7 atm. Grosseiramente falando, ela dobra, não é? Então vamos lá. Determine a variação de temperatura da massa de gás, no caso, né, nas escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente. Ou seja, os resultados estão apresentados ali, embora na questão eu não quis colocar, adicionar, que eu achei que não seria correto para manter a integridade do material publicado, que às vezes, como eu já apresentei em outras aulas, eles podem conter erros.
ou não estar tão bem claro, eu quis deixar aqui como estava lá. Não, viu que não informa as unidades ali, nem de Celsius nem de Fahrenheit, mas está dizendo que a primeira valores ali, que é o 298 e o 323, né, das colunas, seriam Celsius e o segundo em Fahrenheit. É uma questão que não tinha letra E, certo? São só quatro alternativas. Aqui nessa questão, algumas coisas têm que ser visualizadas. Vamos lá. Sofreu uma diferença de pressão, mas está dizendo que é isocórica ou isovolumétrica. Iso significa igual mesmo, né? E nesse caso, córica significa volumétrica. Eu particularmente não sabia o que era córica, tá? Mas isocórica é o mesmo que isovolumétrica, tá? E isovolumétrica a gente sabe que é o mesmo volume. Mesmo com a transformação, com a alteração que tem de pressão, ela não muda o volume. Bom, se não muda o volume, a gente não vai calcular esse volume, certo? Beleza, então vamos seguir. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá. No caso do gás ter sofrido uma transformação isocórica, onde o seu volume permaneceu constante, nós usaremos a lei de Charles Gay-Lussac, que representa nessa fórmula aqui, onde a pressão sobre a temperatura é igual a uma pressão inicial sobre uma temperatura inicial. Só que essa relação aí, ela é uma relação válida exclusivamente para temperaturas absolutas, ou seja, temperaturas absolutas em Kelvin, não em Celsius, certo? Para isso, que a gente só tem até agora a temperatura em Celsius, que é os 25 graus. O que a gente vai fazer? Substituir Celsius para Kelvin. Legal, beleza. Então, substituindo Celsius para Kelvin, a gente vai ter que a temperatura inicial, que é os 25 graus Celsius, mais 273, vai dar 298 Kelvin. Bom, a gente já conseguiu transformar isso aí para Kelvin, a gente já sabe o Kelvin. Seguindo, o que a gente vai ter? Agora a gente vai substituir na relação. A pressão inicial é 7 atms. Desculpa, perdão. A pressão final é 7 atms. A temperatura inicial, a temperatura final a gente não sabe. É uma das coisas que a gente está buscando, certo? A pressão inicial é 13,5, conforme está mostrando ali na equação. Dividido pela temperatura inicial, que é 298. Lembrem, temperaturas absolutas. A gente está procurando agora a temperatura final em Kelvin, certo? Quando a gente faz essa multiplicação aqui, desculpa, pelos extremos aqui no caso, né, por multiplicação x, nós vamos ter que 7 vezes 298 dividido por 3,5. Até aqui tranquilo, né? Só fazendo uma aritmética básica, vai dar 2086 dividido por 3,5, que é 596 Kelvin. Ora, agora a gente já sabe a temperatura inicial, que é 298 em Kelvin, a temperatura final, que é 596 em Kelvin, certo? Como nós sabemos a temperatura inicial e final, nós temos que ver qual vai ser a variação dessa temperatura. A variação dessa temperatura vai ser os 596, que é a final, menos 298, que é a inicial, que vai dar exatamente 298. Certo? Ou seja, dobrando a análise que vocês podem fazer é essa relação que apareceu da lei de Charles Gay-Lussac vai apontar que em temperaturas absolutas, o dobro da pressão atmosférica, nesse caso, pode-se considerar até uma casualidade, deu o dobro da temperatura, como temperatura final, certo? Ou seja, a diferença é 298 Kelvin. Beleza, até aqui. Agora que nós já temos em Kelvin, vamos pensar na temperatura em Celsius para a temperatura Fahrenheit. Assim, a gente já tem ideia que a variação, olha só, agora não é mais a temperatura pura, é a variação de temperatura na escala Celsius, é igual à variação de temperatura na escala Kelvin, que foi os 298, certo? Como a gente já sabe disso, para encontrar a correspondente variação na escala Fahrenheit, vamos usar essa seguinte relação, onde a variação da temperatura de Celsius dividido por 5 vai ser igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. A gente não precisa mais colocar o menos 32, a gente não está mais mudando. A gente já fez uma relação que é ver que a variação da temperatura, seja ela em Fahrenheit ou em Kelvin, deu o mesmo valor, 298. E a gente substituindo os valores, deixa eu até mudar aqui, substituindo os valores, vai aparecer o quê? Vai aparecer que o 298 dividido por 5 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Ora, fazendo uma multiplicação invertida, nós vamos ter que 298 vezes 9 dividido por 5 é 536,4, que vai ser nossa letra A, onde aponta que a temperatura vai ser 298 em Celsius e 536,4 Fahrenheit, certo? Então é isso, alunos. Eu quero até comentar alguma coisa agora sobre esse exercício que nós fizemos, essas 4 questões aqui que foram analisadas. É o seguinte,
As duas últimas, claro que elas elaboravam um pouquinho mais, tanto a questão 3 com o detalhe do gráfico, quanto essa aqui com relação à pressão. Mas vejo que mesmo envolvendo a pressão inicial, final, temperatura inicial e final e as substituições, a questão 4, ela era uma questão mais simples, era só uma questão de visão em relação à pressão. Uma observaçãozinha simples que teria que ser analisada ali. Já a questão 3 tinha o ponto de vista do gráfico. Em particular, eu acho a questão do gráfico mais complexa um pouco, porque tu tem que ter aquela visão, certo? Mas está bem dentro do conteúdo que nós estamos vendo e que vocês viram com o professor Xavier na aula passada. Eu agradeço a todos vocês por terem assistido. Peço que, por favor, se ficarem com alguma dúvida, comentem, certo? Perguntem, de preferência direto no fórum no Moodle, tá? Que daí a gente pode tratar isso de uma maneira melhor lá, ou até mesmo exibir mais algumas imagens se for necessário. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima aula. Abraço.